leitores! Eu sou a Mila do De Livro em Livro e hoje eu trago a primeira parte do meu diário de leitura de As Brumas de Avalon. Eu espero que vocês acompanhem. Vamos lá conferir? Como As Brumas de Avalon é uma série bem grande, eu resolvi fazer um diário de leitura para dividir com vocês as minhas impressões durante a leitura desse livro aqui. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar as notificações para não perder as atualizações que eu estiver postando aqui no canal. Aproveita, já curte, comenta, compartilha para chamar outras pessoas para fazerem parte da família. E também se inscreve nas outras redes sociais, me acompanha por lá para que vocês saibam em tempo real o que eu estou aprontando aqui na minha vida pessoal, na minha vida de leitora, enfim. E também aqui no canal está rolando um sorteio que vocês deveriam participar e chamar outras pessoas também para participar. Bem, As Brumas de Avalon é um livro bem grande e essa edição aqui é a do volume único, mas na realidade ela é composta por 5 volumes, que é A Senhora da Magia, A Grande Rainha, O Gamo Rei e O Prisioneiro da Árvore. Finalmente, em dezembro, eu consegui ler o primeiro volume dessa série aqui, que é A Senhora da Magia. E foi uma experiência muito sensacional, muito incrível. Essa série ela tem a proposta de contar a história da lenda do Rei Arthur, só que pela perspectiva das mulheres que fizeram parte dessa história. Nesse primeiro volume, A Senhora da Magia, a gente vai acompanhar uma história que começa bem antes do nascimento de Arthur, né, o Rei Arthur. E essa história ela vai ser contada pela Morgana, que é a irmã de Arthur. Mas ela vai começar primeiramente com a história da mãe de Morgana, que seria a Igraine. Eu falo assim o nome dessa personagem, não sei se estou pronunciando o nome correto. E a vida dessa personagem, que ela era irmã da Senhora do Lago, que era a Viviane, que ela era a sacerdotisa maior da deusa, né? Então aqui a gente vai acompanhar como que a mãe do Rei Arthur, que é a Igraine, ela conheceu o pai dele, que é o Uther de Pendragon, não sei se também estou falando certo o nome deste personagem, e como que eles ficaram juntos e tiveram o Rei Arthur. E ao mesmo tempo, ao passo que a gente vai acompanhar isso, também estaremos acompanhando as guerras dos bretões contra os saxões, tomada de território, na tomada pelo cristianismo, enfim. E também vamos acompanhar a separação de Avalon, que se tornou assim uma ilha, envolta por brumas, e com o poder da magia lá dos sacerdotes, das sacerdotisas de Avalon, ela ficou escondida do mundo real mesmo, assim. Então a gente vai acompanhar toda essa história antes para poder se situar no contexto assim do que está acontecendo, do porquê o nascimento do Rei Arthur era tão importante para Avalon. E a gente vai acompanhar tudo isso antes do nascimento do Rei Arthur. Então é muito interessante porque essa história ela vai ser contada pelas pessoas que estão ali fazendo as manipulações, fazendo tudo o que é necessário, o que é preciso fazer para que a Avalon possa existir, coexistir mesmo no meio das revoluções, mesmo no meio do mundo real e suas guerras cristãs. Também durante essa história a gente vai acompanhar todas essas motivações que Viviane, como a Senhora do Lago, a Senhora lá de Avalon, teve que fazer para poder chegar ao nascimento do Rei Arthur. Então é muito interessante também porque a gente vai ver nesse livro a coroação. Depois de passar dos anos, o menino cresceu, o Rei Arthur cresceu, a família se expandiu, outros morreram, outros então, durante essas guerras, a gente vai acompanhar tudo isso. O foco aqui também a gente percebe que é a coroação do Rei Arthur, onde Morgana tem um papel fundamental durante essa coroação. E é muito interessante ver isso, porque a gente vê toda a questão das manipulações, da magia, do poder, enfim, tudo isso teve um envolvimento muito grande para culminar no nascimento do Rei Arthur e para culminar na sua coroação. Confesso que eu sempre tive muita curiosidade em ler As Brumas de Avalon, mas eu fui ler morrendo de medo de não gostar, gente, porque a lenda do Rei Arthur sempre me fascinou assim, sempre eu achei interessante, né, uma pessoa que estava predestinada a fazer o que tinha que fazer, a seguir um caminho já traçado para ele. Enfim, eu sempre fiquei muito fascinada
com tudo isso, sabe? Preciso dizer que eu fui ler com medo de não gostar dessa história, porque eu sabia que eu ia gostar, mas eu tinha medo de não gostar porque eu já tinha lido várias resenhas a respeito desse livro e todas elas diziam quase a mesma coisa. O livro é cansativo, o livro é monótono, o livro traz uma linguagem difícil para ler. No entanto, nesse primeiro volume eu não achei nada disso. Eu super amei tudo. E eu fiquei surpresa, porque eu estava esperando que fosse do jeito que as pessoas comentavam nas suas resenhas. E não foi isso que eu achei. Eu fui totalmente contrária à opinião da maior parte das pessoas que leram o livro. Eu vou admitir, no entanto, que o começo do livro é realmente um pouco mais lento, porque ele vai contar a história dos antepassados e a situação, explicar porque a situação do motivo de Avalon está se encontrar assim envolta nas névoas, nas brumas. Também todas as confabulações e as manipulações de Viviane para tentar unificar as religiões, em vista que para ela todos os deuses são um só. São eles deuses pagãos quanto cristãos, né? Nesse ponto eu tenho que dizer que Viviane foi assim a personagem que teve um papel assim de extrema importância mesmo durante a narrativa. A gente se encanta com ela, gosta da personagem, mas ao mesmo tempo a gente sente uma raiva muito grande dessa personagem, porque ela foi muito cruel, ela teve assim, uma capacidade incrível de distorcer, de manipular, de fazer com que todos os outros personagens se tornassem assim, fantoches nas mãos dela, assim, porque supostamente, obviamente, ela estava seguindo as intenções, os pedidos da deusa, né? Isso é um ponto muito interessante, porque eu acabei de falar que essa personagem ela é muito controversa. A gente ama e odeia. Mas, de fato, todas as outras personagens do livro também a gente ama e odeia. E, ao mesmo tempo, a gente vê todo o potencial dessas mulheres, que elas são muito fortes. Como eu disse, essa primeira parte, né, do livro, ela é um pouco mais lenta mesmo, assim, por conta de tentar nos situar, assim, no contexto histórico, nas guerras, na Revolução do cristianismo aqui que está acontecendo. Então, a luta entre as religiões pagãs contra as cristãs. Então, a gente tenta se situar ali e a narrativa tem um fluxo assim mais lento. Mas a partir do nascimento do rei Arthur, né, e também da preparação da Morgana para ser sacerdotisa de Avalon, a futura sacerdotisa de Avalon, a história ela vai ganhando um fluxo assim mais eletrizante, que se torna cada vez mais envolvente. Apesar de eu reconhecer que a narrativa, a história mesmo, começa a ter um fluxo mais envolvente a partir do nascimento do rei Arthur, eu particularmente achei a narrativa inteira muito gostosa, muito maravilhosa. Eu fui totalmente impactada desde o primeiro capítulo até o último capítulo de A Senhora da Magia. Me envolvi com os personagens, com seus dilemas, com as suas intenções, com os seus problemas ali, as soluções e os fluxos de pensamento também. Me envolvi com tudo aquilo ali que estava sendo narrado. Eu fui totalmente tragada pela atmosfera que a própria escritora impôs ali, imprimiu ali no seu livro, que é uma atmosfera assim bem mágica, uma narrativa assim que tem toda uma aura, uma atmosfera assim de magia que lhe envolve, que lhe coloca ali dentro desse mundo, desse universo mágico aqui de Avalon. Enfim, eu super amei esse livro. O primeiro volume me cativou enormemente e eu favoritei já o primeiro volume, porque com certeza se tornou uma das leituras assim que me envolveram bastante, que eu gostei. Eu adoro livros que envolvem história e ficção, romances históricos, né? Que envolvem fatos reais, fatos históricos com a ficção ali, e a gente percebe também a capacidade da Marion Zimmer Bradley de situar o seu livro num contexto histórico, da sua pesquisa histórica, né, para tornar essa narrativa assim cada vez mais real, E nada mais, nada menos do que a gente percebe durante a narrativa todas essas críticas às guerras dos saxões, a tentativa de suplantar uma cultura pagã pela cultura cristã e todas essas questões de o que seria o certo, o que seria o errado. A gente tem todas essas críticas aqui, porque a Marion Zimmer Bradley, ela é super direta, isso foi totalmente envolvente mesmo. Ela toca em assuntos que são espinhosos assim em determinados momentos, principalmente para a cultura cristã. Ela também faz uma crítica muito grande
sobre as guerras saxãs, as guerras territoriais e as guerras cristãs, naquele sentido de que até que ponto uma religião está ali querendo promover a paz e acaba fazendo a guerra para tentar suplantar as outras culturas e as outras religiões. Então eu realmente particularmente adorei. E é por isso que eu super recomendo, eu já recomendei já em alguns outros vídeos que eu fiz aqui no canal, e eu super recomendo essa história, este livro, e se tornou um dos meus favoritos. Claro que depois de tudo isso que eu falei sobre esse livro, eu estou assim super ansiosa e empolgada para a continuação dos próximos volumes, porque, gente, essa escritora já me pegou assim, bem forte mesmo, e já quero ler os próximos volumes e quando eu for lendo eu vou trazendo para vocês minhas impressões de leitura, tá certo? Então, para você não perder essas impressões de leitura dos próximos volumes, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, tá certo? Curtir, comentar, compartilhar, enfim, vamos fazer parte dessa família. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo, até o próximo, tchau, tchau!